Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, lembra da enquete que eu fiz? Eu fiz uma enquete no meu Stories perguntando, né, qual é o tema que você gostaria que eu trouxesse. Então, eu vou trazer essa semana, né, o tema que foi sobre saúde e o segundo sobre relacionamento. Então, essa semana nós vamos começar com saúde. Então, eu quero lhe fazer uma perguntinha básica. Como está a sua saúde? Física, mental e emocional e também energética. Por que isso? Porque nós somos um corpo, nós somos feitos de toda a base do corpo. Então a gente acostumou a olhar o corpo físico, mas a gente não tem só o corpo físico, a gente tem um corpo mental que rege toda a nossa estrutura, porque a mente, ela é a parte principal do nosso corpo, ela rege toda o nosso corpo, então ela manda comandos para todo o nosso corpo. Então, conforme está a nossa mente, vai estar o nosso físico também, né? Então, por isso que o cuidado é o olhar, voltar a olhar para dentro, voltar a olhar para nossa mente, como estão nossas emoções, como estão nossos sentimentos, nossos vazios, né? Como estão as nossas dores internas. Então, a gente vê muito isso ao decorrer da vida, né? As pessoas, elas só cuidam quando ataca o físico. Então, até isso, para ela vai deixando para depois, ela vai deixando. E é por isso que a gente é campeões em doenças, né? Então, por isso que a gente vê aí aumentar tanto as doenças. Então, hoje, a gente olha a quantidade de consumo de medicação que o brasileiro toma é muito grande. Porque por causa desse olhar, esse voltar a olhar somente para o exterior, para o físico. E aí, só que a gente esquece que o físico só vai atacar, só vai ser prejudicado quando os outros corpos já estiverem doentes. Então, o primeiro corpo que adoece é o corpo espiritual, né? O segundo corpo é o corpo mental, as nossas emoções, para depois o nosso corpo físico. Você não tem que pensar que o corpo físico só vai adoecer depois que os outros corpos estiverem doentes. Se eu cuido dos meus outros corpos, eu vou adoecer? Não, eu não vou adoecer, porque se eu estou com o meu corpo emocional equilibrado, se eu estou com o meu corpo espiritual equilibrado, eu não vou ter doenças no meu corpo físico. Então, por isso, agora, com toda essa mudança, com todo esse parar por causa da pandemia, veio mostrar um novo paradigma para nós. Pronto, acabou, né? O pessoal estava sempre voltado para fora, olhando sempre o externo, a tecnologia avançando tanto e a gente olhando sempre para o exterior. Agora, o universo veio mostrar para nós que deu de olhar para fora, nós precisamos começar a olhar para dentro. E o próprio Covid, né? Se você está bem interiormente, se você está fortalecido aqui dentro, né? Com as suas atividades físicas, com o seu mental, né? Com a sua alimentação, tudo isso está equilibrado, porque você não vai, você pode até pegar o Covid, mas não vai desencadear, porque tudo existe uma frequência, tudo existe uma vibração no universo. Então, a física quântica veio nos mostrar muito isso, né? Então, a física quântica lá do século XIX, século XX, né? Onde veio por Max Planck, então ele veio nos trazendo essa matemática toda e nos mostrando que tudo no universo existe uma vibração. Então, se você pegar lá uma pedra, se você pegar um cristal, tudo existe uma vibração e tudo a vibração é equilibrada, não existe desequilíbrio em meio à natureza. Então, o que foi formado em primeiro? Primeiro veio os minerais, depois os vegetais, depois os animais, por último o ser humano. Então, vocês têm noção do equilíbrio disso, da força que todos esses elementares veio para depois o ser humano? Né? E a gente, ser humano, acaba destruindo tudo isso, achando que é dono de tudo. Então, quando a gente começou a se desconectar disso tudo, dessa energia, da natureza, quando a gente começou a viver separados disso tudo, começou a desencadear as doenças, né? Por quê? Porque nós pensamos, né, na nossa, vamos usar um termo chulo, burrice mental. A gente achou que pudesse viver isolado disso tudo.
Só que a gente está vendo no dia a dia que nós não vivemos isolado disso tudo. Mas mesmo com todas essas comprovações, com tudo que vem acontecendo, mesmo assim a gente pensa que a gente vive isolado. Vamos lá, o que está acontecendo? O desmatamento aqui no Brasil, que nunca foi tão grande como agora. Isso, vocês acham que, mas ele está acontecendo lá, mas nós estamos aqui no Rio Grande do Sul sofrendo esses impactos. Quando houve aquela queimada, a gente sofreu aqui em Santiago, aqui na cidade, né, os impactos disso. Então sim, a gente sofre com aquilo que a gente mesmo fabrica, aquilo que a gente mesmo faz. Então o homem, ele vem com essa destruição e acha que nunca vai ser responsabilizado por nada. E a gente costumou a ficar quieto, a ficar na zona de conforto. Quando aquilo não está atacando a mim, eu fico quietinho, deixa que faça o que quiser. E esse isolamento, esse olhar medíocre que as pessoas começaram a olhar a vida, é simplesmente uma correria atrás da máquina, do dia a dia, eu só me importo comigo, os outros que se dane. Isso tudo começou a ter efeitos. E sim, e esse efeito volta para nós. Então tudo isso vai desencadeando a nossa desestrutura emocional, a nossa desestrutura, porque o primeiro corpo lembra que é o espiritual, então a gente se afasta da fonte criadora, do universo, do todo. Não estamos aqui falando em religião, estamos falando aqui de uma fonte maior que criou tudo isso. Então a gente acaba se afastando dessa fonte e é o primeiro corpo que adoece, o segundo vem para o emocional. E aí, quando não aguentamos mais toda essa pressão em volta de nós, bingo, o corpo físico adoece porque ele não aguenta mais. O corpo físico simplesmente diz, basta, chega, e através da doença ele vem nos ensinar. E por que umas se recuperam, outras não, Suzy? Exatamente por isso, porque umas aprendem com a doença e outras pessoas não. Outras pessoas, elas se vitimizam cada vez mais com a doença e acabam acarretando mais doença para o seu corpo, né? Então, aumentando ela. Então, isso a gente vê muito com pessoas que tiveram câncer. E umas pessoas se recuperaram, outras voltaram. Então, exatamente por causa disso, é o aprendizado. Então, toda doença existe uma forma de aprender, toda doença existe um aprendizado. Toda doença vem dizer que existe um desequilíbrio. Nós temos uma estrutura energética no nosso corpo, que quando ela começa por pilares, né, que é a parte básica, família, né, conforme a nossa criação, a estrutura familiar. Então é por isso a importância que eu ensino dentro do consultório, né, trazendo todos os pilares. Vamos lá, vamos ver como que tá o pilar, a base, a família. A gente faz essa reestruturação da família novamente, para depois os relacionamentos, para depois chegar. Porque aquele problema ali desencadeou, mas foi um problema lá que ainda aconteceu no útero da mãe, que ainda, né, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né, no próximo vídeo, mas tudo isso tem influência na nossa vida presente e a gente não dá bolas para tudo isso. Então, a gente precisa reestruturar pilar por pilar da nossa vida para ter ênfase com um todo. Então, por isso que umas pessoas, elas às vezes têm sucesso na prosperidade financeira, mas não têm prosperidade nos relacionamentos, no seu núcleo familiar. Então, ela acaba tendo um desequilíbrio. Às vezes, ela tem muito sucesso numa área e não tem na outra. Por quê? Porque esses pilares não estão bem fortificados. Então, a gente trabalha com pilares da nossa vida. E o nosso pilar começa lá no útero da mãe, lá no ventre, né? E sim, e tudo tem um porém. Nós precisamos cuidar sim do nosso mental, nós precisamos cuidar sim da nossa corpo espiritual e do nosso corpo físico, né? Então a gente precisa cuidar de todos os pilares da nossa vida para que a gente tenha equilíbrio em tudo isso, né? Para que não venham as doenças, os problemas de relacionamento, os problemas financeiros, problemas, né, no trabalho e tudo mais. Então, a física veio nos mostrar esse novo patamar, esse novo olhar, e mesmo com tudo isso, muitas pessoas ainda têm aquela visão, né, fechada ainda, olhando só para o seu físico. Então, agora chegou um momento que ou você começa a olhar para dentro, ou você começa a cicatrizar as feridas internas, você começa a ter esse novo olhar,
ou sim, você vai ser pego pelas doenças, né? Então estamos aí, o universo está aí nos mostrando tudo isso, esse novo olhar. E aí você tem a escolha do que eu quero para mim, porque mudar é complicado? Sim e não. Depende do teu ponto de vista. Ficar na zona de conforto é bom? Claro que é. Mas aí eu pergunto, até quando você vai continuar aí? Porque se lembre, quando estamos na zona de conforto, sempre o universo vai dar um jeitinho de dar uma rasteira e nos tirar de lá, através de um rompimento de relacionamento, através de um desemprego, através de uma doença, através de várias coisas, mas eles sempre dão um jeitinho. Por quê? Porque o universo está sempre em rotação, sempre mudança, sempre girando. E quando você fica ali paralisado no tempo, sobrevivendo, porque isso não é viver, né? Ele dá um jeitinho de mostrar. Você não veio para essa dimensão, você não veio para o planeta Terra para continuar na zona de conforto. Você veio para mudar, você veio para recuperar as suas feridas, você veio para poder ser uma pessoa melhor, você veio aqui para aprender. E é por isso que você está aqui. E quando você morrer, o que você vai levar? Você veio aqui sobreviver uma vida inteira e construir o que nessa vida? Pense nisso um pouquinho. Então, para não ficar muito longo o vídeo, né? Continuamos no próximo vídeo essa conversa. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.